texto de capa. E o nosso texto de capa hoje, então, vai falar um pouquinho sobre a reforma eleitoral e sobre o financiamento de campanha. Que antigamente as pessoas jurídicas podiam contribuir, agora não pode mais, e a gente está vendo por que não pode. Por que a Lava Jato está aí, né? Por que tudo isso está acontecendo, realmente um divisor de águas aqui no país. Só que agora o financiamento de campanha, como será apenas público, então eles estão aí buscando somas exorbitantes, bilionárias para os partidos. Então é importante a gente conhecer um pouquinho. E o que eu quero dizer para vocês? Que desde que a doação eleitoral por empresas foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal, em 2015, os políticos tentam encontrar outra forma de financiar as campanhas eleitorais. Eu estou transmitindo para vocês exatamente como eu peguei no site da Associação dos Advogados de São Paulo, porque está muito completa essa reportagem, eu achei excelente, quero dividir com vocês. Então, uma possível solução para este problema seria o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, FFD. E aí eu pergunto, democracia para quem, né? Então, foi proposto no pacote que compõe a reforma política. Com isso, o Brasil, que já financia as atividades dos partidos por meio do fundo partidário, porque já existe esse fundo, passaria a integrar o grupo de países que também garantem o financiamento público de campanhas eleitorais. Muitos países já utilizam essa maneira, essa forma de financiamento das campanhas eleitorais, justamente para impedir a corrupção, como a gente está vendo acontecer pelas empresas privadas. A criação do fundo é um dos pontos discutidos pela Comissão Especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 77/03, e que trata de mudanças no sistema político eleitoral. A análise do substitutivo da comissão foi concluída na semana passada e agora o texto deve ser votado pelo plenário da Câmara dos Deputados a partir dessa terça, dia 22, ou seja, amanhã. Vamos ficar aí bem atentos. De acordo com a proposta, o valor do fundo será de 0,5% da receita corrente líquida do governo em 12 meses, o que corresponderá a cerca de 3,6 bilhões em 2018. Com o novo fundo, o país passaria a ter um duplo financiamento dos seus partidos. O regular, que corresponde ao fundo partidário previsto na Constituição, e um outro para bancar as campanhas, o Fundo da Democracia. Ou seja, não basta um fundo, tem que ter dois. De acordo com o Luciano Santos, que é co-diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, na prática, o Brasil já conta com um sistema público para pagar campanhas, porque as emissoras de rádio e TV podem deduzir de impostos o custo para exibição da propaganda eleitoral. Então, a questão é o valor que está sendo discutido. Então, ele fala o seguinte: nós não vemos problemas com relação ao financiamento de campanhas eleitorais com o dinheiro público. O que não dá para admitir, e isso a gente tem que concordar, é um valor extremamente alto e é preciso estabelecer também algumas contrapartidas, como a transparência. Então, tem muita coisa ainda para ser vista. Para o cientista político Leonardo Barreto, a mudança é uma resposta de parlamentares à proibição do financiamento privado das campanhas eleitorais. Barreto ressalta que esse tipo de financiamento é comum em muitos países. Entre aspas, a figura do financiamento público não deveria gerar tanta polêmica. É um expediente normal. Na medida em que se proibiu o financiamento de campanhas por empresas, é preciso debater outras alternativas de financiamento do sistema político, ele comenta. No entanto, debater o valor correto e a fonte desses recursos são o ponto-chave. Para o cientista político, o fundo tem um problema que foi vincular o valor às receitas do governo. Então, ele diz:
E segundo Aninho Irachandi, que é professor de ciência política da UNB, Universidade de Brasília, a reforma política em tramitação está no caminho oposto àquilo que está sendo discutido no mundo e ao que a sociedade brasileira anseia. Ele explica que existem sistemas pelo mundo que funcionam de forma mais próxima à vontade coletiva. Alguns sistemas de financiamento de campanha vão desde o investimento feito pelo próprio candidato, conjugado com dinheiro público, tudo isso sob controle, ele comenta. E o professor ressalta que a justificativa para a criação do fundo é nobre, visto que o intuito é fortalecer a democracia. Entre os 180 países listados pelo International Institute for Democracy, IDEA, 34% usam financiamento público eleitoral para campanhas, o correspondente a pouco mais de um terço. Já cerca de 25% dos países pesquisados vetam financiamento privado de campanha. Cerca de 24% dos 180 países adotam financiamento regular para a organização partidária, quanto o financiamento específico para campanhas eleitorais, assim como proposto no Brasil. Outros 10% têm financiamento público apenas para as campanhas. Os demais países adotam apenas o financiamento regular, 32%, isto é, sem transferências de recursos para uso das campanhas eleitorais. E ainda, de acordo com o IDEA, 31,7% dos países não têm financiamento público regular, nem financiamento público para as campanhas. É o caso da Itália, Bolívia, Líbia, do Irã e Afeganistão, por exemplo. O distritão, agora o que é o tal do distritão? Vamos destrinchar isso, vai. O texto aprovado cria o modelo do distritão, que valerá apenas para as eleições de 2018 a 2020. Deputados federais, estaduais, distrital e vereadores, distrital seria 2018, vereadores 2020. O modelo do distritão funciona da seguinte maneira: todo o território do estado e do município se torna um distrito eleitoral e funcionará para a escolha de deputados federais, estaduais, distrital e vereadores. Assim, serão eleitos os candidatos mais votados no distrito, como acontece hoje na eleição dos senadores. Ou seja, o voto seria majoritário, não proporcional. Majoritário é a questão prefeito, governador, presidente, aquele que tem mais votos é o que ganha, isso é voto majoritário. Voto proporcional que a gente vê dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais. Senador também é voto majoritário, ou seja, aquele que tem mais votos também é o que ganha. Não é levado em conta os votos para partidos e coligações. E como é que é o distrital misto? De acordo com a proposta, pelo sistema distrital misto, o eleitor vota duas vezes. Uma na lista pré-ordenada pelo partido e outra no candidato do seu distrito eleitoral. Os votos recebidos pelo partido são contabilizados de forma proporcional e indicam o número de cadeiras a que tem direito, sendo eleitos os candidatos pela ordem da lista indicada. De outro lado, os votos nos candidatos do distrito são de forma majoritária, considerando metade das cadeiras em disputa no distrito. De acordo com o parecer do relator na comissão, o deputado Vicente Cândido, que é do PT de São Paulo, o voto distrital misto será adotado para a eleição dos cargos de deputados federal, estadual e distrital e vereador nos municípios com mais de 200 mil eleitores. O sistema de voto distrital misto, que combina voto majoritário em lista pré-ordenada, deverá ser regulamentado pelo Congresso em 2019 e, se regulamentado, passaria a valer para as eleições a partir de 2022. E como é que fica o executivo? A proposta altera as datas das posses dos eleitos, que passarão a ser as seguintes: 6 de janeiro para governadores e prefeitos, 7 de janeiro, presidente da República, 1º de fevereiro, deputados e vereadores. No caso de vacância da presidência da República, ou seja,
na ausência do presidente da República, no último ano do mandato presidencial, será feita eleição indireta pelo Congresso até 30 dias após a abertura de vaga. A regra também valerá para governadores e prefeitos. E como é que ficam os juízes, né, os mandatos para o judiciário, como, por exemplo, a indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e tribunais superiores, como do Trabalho? O texto prevê mandato de 10 anos para integrantes de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Militar. Atualmente, ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União têm cargos que são vitalícios, mas são obrigados a se aposentar compulsoriamente aos 75 anos. A regra não valerá para os atuais membros dos tribunais, somente aqueles indicados após a possível promulgação da proposta. Gente, então nós temos aí o que a gente entende de distritão. Eu até que compreendo que é um apelo realmente do eleitor que a gente consiga visualizar em quem a gente está votando, que realmente seja eleito aquele que tem a maior quantidade de votos. É o que todo mundo entende, o eleitor entende dessa forma. Tanto que o voto majoritário, quando é para prefeito e governador, né, presidente da República, a gente sabe quem é que vai ganhar porque a gente votou nele. Agora, vereador, deputado estadual, deputado federal, a gente vota em um deputado, mas de repente não é ela que entra, mesmo ele tendo maior quantidade de votos, não é ele que toma posse, é outro. E aquele que toma posse leva uma renca de outros parlamentares, né, seja a nível municipal, estadual, federal, junto com eles. Fala, mas eu não votei nesse cara, como é que ele tá lá? Né? Estranho isso. Então, esse apelo do eleitor vem realmente a ser aí salvaguardado com o distritão. Agora, o distritão misto já é outra história. Metade vai ser eleito com voto majoritário, metade vai ser eleito através do voto proporcional. Mas como é que é isso? É muito estranho. Ah, tudo bem, tem que, vamos dizer assim, o argumento que eles usam é que tem que privilegiar, né, os partidos. Tá, mas por que partido? Então, é uma coisa assim que a gente acaba não entendendo, a gente não vai ter realmente a solução que o eleitor vem buscando há muitos anos, há muito tempo. Esse apelo da população talvez não seja levado a cabo nesse momento com essa reforma eleitoral. Acho que a população tem que buscar um pouco mais, ter mais atitude e enfrentar a situação como bom brasileiro e lutar pelos seus direitos, né? E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês, porque conhecimento é poder. Então, se você tem o conhecimento, você sabe discutir, você sabe brigar pelo seu direito, você sabe se organizar e exigir. E é isso que a gente quer. Então, estamos transmitindo hoje todas as informações que temos a respeito aí dessa questão do financiamento de campanha e também dessa reforma eleitoral que já estão aí sendo votados amanhã, dia 22, terça-feira, é isso mesmo, deixa eu só confirmar aqui, é isso mesmo, 22, terça-feira vai ser votado, vamos acompanhar, né? Tá bom? Esse é o nosso texto de capa de hoje. Muito boa tarde.